Fala rapaziada, que é Cícero do canal Serossauro. Hoje vamos falar um pouco de história das Copas e conhecer quem foram os artilheiros de todas as Copas do Mundo de 1930 até 2018. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, o argentino Guilherme Stabile marcou 8 gols dos 10 que sua seleção anotou na competição, sendo o grande artilheiro da Copa. Como jogador, foi ídolo do Huracan. Após a Copa do Mundo, teve grandes passagens por Genoa e Napoli na Itália. E ele jogou pela seleção argentina apenas 4 partidas da Copa de 1930, tendo então a média de 2 gols por jogo representando seu país. Em 1934, o tcheco Oldřich Nejedly marcou 5 gols em 4 partidas. Inclusive, fez um hat-trick nas semifinais sobre a Alemanha Ocidental. Contudo, na final da Copa diante da Itália passou em branco e não teve o desempenho esperado. Atuou pelo Rakovník e pelo Sparta Praga em sua carreira. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, foi um dos maiores craques da história do nosso país. Na Copa de 1938 ele arrasou em campo, marcando 7 gols em 4 partidas disputadas. Mas infelizmente o Brasil foi derrotado para a Itália nas semifinais. Além de artilheiro, Leônidas foi também o melhor jogador do torneio. Na Copa de 50, aquela disputada no Brasil, novamente um brasileiro foi artilheiro. Em 6 partidas na Copa, Ademir marcou 9 gols. Na partida contra a Suécia, foram 4 gols. Foi ídolo do Sport e também do Vasco jogando por clubes. Marcou 32 gols jogando pela seleção em 39 partidas. Em 1954, a Hungria foi uma máquina de fazer gols. Foram 9 gols na Coreia do Sul, 8 na Alemanha Ocidental, 4 no Brasil, 4 no Uruguai e mais 2 na Alemanha Ocidental na final. Curioso que na primeira fase fez 8-3 na Alemanha, mas na final acabou perdendo por 3-2. Com essa imensa quantidade de gols, obviamente o artilheiro foi um húngaro, e foi Sándor Kocsis, conhecido também como Cabeça de Ouro, devido ao seu grande rendimento nas bolas aéreas. Ele marcou incríveis 11 gols em 5 partidas nessa Copa. Sándor foi ídolo do Ferencváros e Barcelona durante sua carreira, e pela seleção somou 75 gols em 68 partidas disputadas. Fazer 11 gols em uma Copa parece insuperável, mas Just Fontaine conseguiu superar justamente na Copa seguinte esse recorde, permanecendo até os dias de hoje. O francês marcou em todas as partidas da Copa. Foram 6 disputadas, com destaque para a estreia contra o Paraguai, que fez 3 gols, e na disputa de terceiro e quarto, quando marcou 4 em cima da Alemanha Ocidental. Fontaine nasceu no Marrocos, mas como na época o país ainda era colônia francesa, ele jogou pela França e teve uma grande passagem pelo Reims, onde fez uma dupla inesquecível com o Copa. Na Copa de 62, tivemos 6 jogadores com 4 gols anotados, finalizando a competição como artilheiros. O iugoslavo Dražan Jerković, o chileno Leonel Sanches, o soviético Valentin Ivanov, o húngaro Florian Albert e os brasileiros Vavá e Garrincha. Eusébio destruiu na Copa de 66. Nascido em Moçambique, que foi colônia portuguesa até 74, jogou por Portugal e foi ídolo do Benfica em sua carreira. Ele marcou 9 gols em 6 jogos na Copa, com destaque para os 4 gols anotados contra a Coreia do Norte, e comandou a seleção portuguesa, que foi a terceira colocada na competição. Pelé foi o cara na Copa de 70 e o Brasil arrasou seus adversários, mas o artilheiro foi Gerd Müller. O alemão, ídolo do Bayern, marcou 10 gols em 6 partidas disputadas. Esteve em apenas 2 Copas e marcou 14 gols, e foi por muito tempo o maior artilheiro da história das Copas. Gerd foi um dos maiores atacantes da história e fazia gol de todas as formas. Marcou 68 gols em 62 partidas jogando por seu país. Na Copa de 74, com média de 1 gol por jogo, Lato foi o artilheiro, marcando 7 gols. Logo nas 2 primeiras partidas marcou 4 gols e ajudou muito a Polônia a conseguir a terceira colocação da Copa. Lato foi um dos maiores craques da história da Polônia e jogou a maior parte de sua carreira pelo Stal Mielec da Polônia. Em 78 a Argentina venceu a Copa e Mário Kempis foi o melhor jogador e ainda o artilheiro com 6 gols marcados. Na grande final, ele anotou 2 gols e deu uma assistência para o outro gol da vitória de 3-1 sobre a Holanda. Kempis foi um grande atacante e teve o maior destaque jogando por Rosário Central e Valência. Paolo Rossi não tinha feito nenhum gol nas 4 primeiras partidas italianas na Copa de 82, mas na reta final começou a fazer um gol atrás do outro e foi o artilheiro da edição, com 6 gols marcados. 3 deles foram os que eliminaram uma das melhores seleções brasileiras da história. Ao estilo centroavante italiano, não dá para dizer que foi um grande jogador, mas fazia o que era necessário, muitos gols. Com 6 gols também, Gary Lineker foi o artilheiro da Copa de 86. O inglês disputou 5 jogos e marcou um hat-trick diante da Polônia. Teve uma grande carreira atuando por Leicester, Barcelona e Tottenham.
A Itália parou nas semifinais da Copa de 90, mas Schillaci foi o grande nome da competição, sendo o artilheiro com 6 gols e também o craque da competição. Schillaci foi um atacante de grande habilidade e boa finalização, que teve passagens por Juventus e Júbilo Iwata do Japão. Se você apostou que na Copa de 94 o artilheiro foi Romário, você errou. Ele foi o melhor jogador, mas fez 5 gols, e os artilheiros fizeram 6. Parceiro de Romário no Barcelona, Stoichkov, e o atacante russo Oleg Salenko, que marcou 5 gols só no jogo contra Camarões e quebrou um recorde de maior número de gols em uma só partida de Copas. Foram os artilheiros. Em 98, Suker foi o artilheiro na Copa que foi disputada na França, e o grande destaque da Croácia, que foi a terceira colocada. O atacante que brilhou jogando por Sevilha e Real Madrid marcou 6 gols em 7 partidas. No ano do Penta, 2002, o Brasil teve o vice-artilheiro Rivaldo e o artilheiro Ronaldo, que marcou 8 gols. O fenômeno só não marcou gols contra a Inglaterra nas quartas de final, mas compensou marcando os 2 gols do título na final. O maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Klose, foi o artilheiro da edição disputada na Alemanha em 2006. Foram 5 gols anotados em 7 partidas. Assim como 62, na Copa de 2010, disputada na África do Sul, tivemos um empate de muitos jogadores na artilharia com 5 gols. O alemão Thomas Müller, o espanhol David Villa, o uruguaio Diego Forlán e o holandês Wesley Sneijder. Na segunda Copa disputada em nosso país, em 2014, não tivemos um brasileiro artilheiro como antigamente, mas o artilheiro foi um jogador nascido em nosso continente. O meia James Rodrigues brilhou jogando pela seleção colombiana e marcou 6 belos gols. O artilheiro da última Copa também marcou 6 gols, e foi o inglês Harry Kane, que até marcou um hat-trick contra o Panamá. Kane também é um dos favoritos para ser artilheiro dessa Copa de 2022. Então, amigos, qual é a aposta de vocês para artilheiro dessa Copa de 2022? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.